Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PLMMA 79. Meditações de Marco Aurélio, livro 7º, capítulos ou entradas de 9 a 13. Tradução de referência, a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, em domínio público. Como sempre, você poderá acompanhar a leitura e a discussão que serão feitas nos próximos minutos por meio da transcrição da passagem que é feita aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Então, vamos prosseguir com nosso projeto de leitura das Meditações de Marco Aurélio e falar de mais estes capítulos do início do livro 7º. 9. Todas as coisas estão ligadas entre si, e o seu encadeamento é sagrado, e quase nenhuma é estranha às outras. Foram, com efeito, coordenadas, e todas concorrem para a harmonia de um só mundo. Porque é um mundo só, abrangendo tudo, um só Deus espalhado em tudo, uma só matéria, uma só lei, uma só razão comum a todos os seres pensantes, uma só verdade, visto que há uma só perfeição para todos os seres da mesma natureza e participando da mesma razão. Mais uma daquelas meditações de Marco Aurélio que se ocupam da chamada física estoica. Tem por objetivo fazer o indivíduo perceber em que realidade ele está inserido, em que realidade ele se move e, portanto, quais são os desejos e aversões que ele, por conseguinte, pode ter ou não ter. Há esta contemplação do todo, esta consideração acerca da grande harmonia universal, muito bela, e falando-se da tradução que Dona Virgínia de Castro nos traz neste ponto, existe um problema. Houve a omissão de um trecho razoavelmente grande que aparece na transcrição com colchetes. Eu acabei colocando por minha própria conta, tendo-se em vista que faz parte do trecho original, este trecho, uma só razão comum a todos os seres pensantes. Todas as coisas estão ligadas entre si, interconectadas, entrelaçadas, urdidas, e o seu encadeamento, a sua interdependência, a sua urdidura é sagrado, sagrada. O encadeamento aqui é a palavra sύνdesis, e o sagrado é hierá, que de fato é uma das formas de hieros, que quer dizer investido de poder divino, eivado de poder divino, preenchido por um poder que vem da divindade, sagrado. O encadeamento das coisas é sagrado, é sagrado. Portanto, a ideia panteísta aqui do estoicismo sendo trabalhada de maneira bastante clara. E quase nenhuma é estranha às outras, quase nenhuma não tem relação direta com as outras. Foram, com efeito, coordenadas, arranjadas, colocadas em conexão íntima, e todas concorrem, todas vão na mesma direção, para a harmonia de um só mundo, de um só cosmos. Tudo está interligado, tudo está conectado, as coisas se correspondem umas às outras, há causas e efeitos que prendem num feixe bastante estreito tudo quanto existe. Todas as coisas estão interligadas, nós mesmos, enquanto indivíduos, fazemos parte de uma natureza universal e temos ligação uns com os outros, porque há um só mundo abrangendo tudo, há um só cosmos, totalidade. Este cosmos é sagrado e tem um encadeamento investido de poder divino. Um só Deus espalhado, espraiado em tudo. O próprio cosmos é Deus, o próprio cosmos é divino, sagrado, é a divindade, é a natureza. Uma só substância, diz aqui o trecho original, o sia, em vez de matéria. Uma só lei, um só nomos, uma lei que se desdobra em diversas outras leis. Aqui aparece um trecho que eu coloquei como uma só razão comum a todos os seres pensantes, o logos que está
presente nos seres que pensam, nos seres que têm intelecto, que têm nous, dianoia, pensamento, e que, portanto, podem compreender a realidade na qual se movem, logos, koinos, panton, ton, noeron, zoion. Portanto, uma só razão comum, que é parte de uma koinonia, de uma comunidade, a todos os seres que têm nous, que têm a capacidade noética e intelectual. Uma só verdade, uma só aletheia, neste mesmo cosmos, visto que há uma só perfeição para todos os seres da mesma natureza e participando da mesma razão. Visto que este tema reaparece, seria bom, por exemplo, dar uma olhada no livro 4º, entrada 45, que diz mais ou menos o seguinte: tudo o que sucede é sempre aparentado com o que precedeu. Não é como uma enumeração que contém separadamente os números inscritos e só eles contém, mas sim um encadeamento bem organizado. Então vejam, a ideia de encadeamento aparece lá em 4:45 e aparece aqui em 7:9 também. Assim como as coisas que existem se coordenam, se correspondem, se organizam segundo um princípio que lhes é comum em harmônica união, igualmente as que nascem revelam não uma simples sucessão, mas uma espécie de maravilhoso parentesco. Tudo que surge de novo está, de certo modo, contido em causas que são antecedentes. Este belíssimo trecho foi traduzido da seguinte maneira por Seabra. Creio que vale a pena reforçá-lo com outra tradução. Todas as coisas estão entrelaçadas umas com as outras, e sagrada é a união, e quase nenhuma é estranha à outra, pois estão coordenadas e juntamente governam em harmonia o próprio cosmos, pois o cosmos é um só, composto de todas as coisas, e um só é Deus através de todas as coisas, e uma só a substância, e uma só a lei, razão comum de todos os viventes e inteligentes. Aqui ele coloca a lei como razão comum de todos os viventes e inteligentes. Uma estreita ligação entre o nomos e o logos. E uma só a verdade. Se ao menos também um só o acabamento dos seres, a perfeição dos seres do mesmo gênero e dos viventes compartilhantes da mesma razão. Todos nós, enquanto partes do cosmos, estamos interligados e entrelaçados, portanto, é parte da nossa constituição perceber essa conexão. Lá em 4, livro 4, capítulo 4, disse o seguinte: se a inteligência nos é comum, a razão pela qual somos seres racionais é igualmente comum. Sendo assim, essa razão que nos prescreve o que devemos ou não fazer é comum. Sendo assim, a lei é comum. Sendo assim, somos concidadãos. Então a ideia de que somos cidadãos de uma mesma cosmópolis aparece não apenas sugerida aqui, em 9 do livro 7º, mas também de maneira manifesta em outras passagens do livro. 10. Tudo o que é matéria, bem depressa desaparece no conjunto da matéria universal. Tudo o que atua como causa é bem depressa reabsorvido na razão primordial do universo. Tudo o que é recordação, bem depressa é devorado pelo tempo. Mais uma meditação que lida com a física estoica. É evidente aqui que, por trás desta explicação física, desta descrição natural que é feita da realidade, o que existe é uma intenção de habituar o indivíduo pensante à passagem do tempo, à inevitabilidade desta passagem e à inevitabilidade de certas necessidades da vida e da morte, e sobretudo a necessidade última da morte. Então, tudo o que é matéria, tudo o que é material, que existe concretamente, e é tudo quanto existe, desaparece no conjunto da ousia universal, da ousia totalizante, da substância universal. Nós vemos um contínuo material ou substancial, e as nossas partes, as formas que assumimos acabam desaparecendo, transmutando-se em outras coisas. É necessário prestar atenção a isso. Tudo o que atua como causa, portanto, a ação aqui está sendo considerada, é bem depressa reabsorvido
na razão primordial do universo. Também tudo que acaba sendo causa de outros efeitos, de outras consequências, se perde na razão primordial do universo, do Logos que a tudo permeia. E tudo o que é recordação, tudo o que é lembrança, tudo o que é possível de se lembrar também, bem depressa, né? Tachista, é devorado pelo tempo. O tempo também toma todas as recordações, como Marco Aurélio gosta de se lembrar em muitos pontos. A morte toma tanto aqueles que são gloriosos e glorificados, quanto aqueles que lembraram-se dessas glórias de certos indivíduos. Um possível paralelo, dentre muitos, está em 2:12, livro 2, capítulo 12, em que Marco Aurélio diz o seguinte: como tudo se desvanece depressa, no universo o nosso ser, no tempo a nossa memória. Ideias semelhantes, né? E do mesmo modo os objetos sensíveis que nos seduzem pelo prazer ou nos aterram pela dor ou provocam pelo seu esplendor a nossa admiração. Então, Marco Aurélio chama a atenção para o caráter fugaz, fugidio, passageiro de tudo quanto existe e para a necessidade de educar-se o indivíduo dentro desta realidade em que o tempo não para, em que tudo muda, em que as coisas são reabsorvidas pela substância universal, pelo Logos universal, por um contínuo cósmico que é muito maior do que elas próprias. 11. Para o ser racional, portanto, para todos nós, seres humanos, para o ser racional, a ação que é conforme a natureza é conforme a razão. Aqui é necessário prestar atenção a duas coisas. Existe uma natureza da qual nós fazemos parte, evidentemente, da qual somos porções, claramente, mas nós temos um estatuto especial pelo fato de termos uma centelha do Logos universal em nossa mente, pelo fato de podermos entender a constituição das coisas, pelo fato de podermos fazer uso da palavra, pelo fato de podermos ter um pensamento discursivo e podermos apreender algo, digamos assim, da substância da qual fazemos parte. Para nós, seres racionais, quando agimos, e agimos racionalmente, já cumprimos os desígnios que a natureza tem para nós e vice-versa. Quando agimos em conformidade com a natureza, lembremos-nos do importante lema dos estoicos, né? Viver de acordo com a natureza, viver conforme a natureza. Quando vivemos em conformidade com a natureza e com a nossa própria natureza, mais especificamente, estamos vivendo de maneira automática, conformemente à razão. Então, physis, natureza, e logos, razão, são coisas que se confundem na perspectiva humana, porque a nossa razão é logike, a nossa natureza é logike, é racional, e a nossa razão é dada pela própria natureza. Isto aparece em diversos pontos das meditações de Marco Aurélio. Em 12 nós temos uma das sentenças mais breves e mais geniais das meditações de Marco Aurélio, de que já lhes falei, creio que pelo menos 2 vezes, que é orthos me orthúmenos, ser direito ou endireitado, na tradução de Dona Virgínia de Castro. Orthos quer dizer direito, reto, portanto, que caminha em linha reta, que não se desvia, né? Orthos. E há uma possibilidade dada pelas variantes dos manuscritos que temos, de que o me, que é não, é um dos nãos gregos, seja na verdade um eta, né? com acento, que quer dizer ou. Então é possível que seja um ou que seja um não. Então pode ser seja direito, não endireitado, orthos me orthúmenos, ou seja direito ou seja endireitado, né? Orthos é orthúmenos. As duas opções são boas e as duas opções redundam mais ou menos no mesmo. Por quê? A ideia que subjaz a esta brevíssima e brilhante sentença, que ao que parece era algo
que um dos professores de Marco Aurélio dizia, ou pelo menos sugeria, Cláudio Máximo, que é citado lá no livro 1º, entrada ou capítulo de número 15, especialmente no final, lá no 3º parágrafo. Então esta sentença, muito interessante, quer dizer que o indivíduo deve buscar a retidão, deve buscar a virtude, deve buscar a honestidade, deve buscar agir bem e caminhar retamente, ou então ele será retificado pelas circunstâncias, ou então ele será corrigido pelos outros ou pelos acidentes e ou vicissitudes da vida. Ou ele caminha retamente, ou será colocado no caminho reto por outra circunstância, pelos acidentes da vida. Por exemplo, em 3:5, nós temos esta mesma ideia, e lá no final da entrada deste livro 3º, capítulo 5, deste modo se adquire a serenidade, depois de dizer tudo aquilo que ele devia ser relativamente aos outros, sobretudo, e se dispensa o socorro dos outros, o socorro desnecessário, porque nós sabemos que quando há necessidade do auxílio dos outros, deve ser pedido, assim como a segurança que deles nos possa advir. Então a autonomia é garantida por meio de certas boas qualidades que são cultivadas, vocês podem ir lá em 3:5 e verificar. É preciso ser direito, não endireitado, e aqui novamente esta ideia reaparece. Muito bem. E por fim, 13. A relação que existe entre os membros de um só corpo existe também, entre os seres racionais, por mais separados que andem uns dos outros, porque foram organizados para cooperar numa obra única. Este pensamento será bem persuasivo para ti se repetires frequentes vezes a ti mesmo: sou membro do organismo constituído pelos seres racionais. Mas se disseres, faço parte desse organismo, então é porque não amas ainda os homens do fundo do coração. Se tens ainda essa alegria, consciente de uma boa ação, pois a fazes ainda simplesmente porque a deves, e não com a ideia de concorreres para o teu próprio bem. Pois bem, aqui nós vemos Marco Aurélio dizendo que não basta para o indivíduo saber-se parte do todo, mas que ele deve colocar-se afetivamente e mesmo organicamente como uma parte desse todo, vendo-se como um membro de um organismo, um membro de um corpo. Os próprios estoicos tinham optado por descrever o universo, e isso vem pelo menos lá dos primeiros escolarcas, se não do próprio Zenão, fundador da escola, como um organismo, como um imenso sistema orgânico, biológico, em que as partes poderiam ser compreendidas como órgãos, como células, como membros. Também do ponto de vista social, para que o indivíduo se perfeccione, se aperfeiçoe, compreenda que ele deve agir na direção do bem comum, é melhor que ele se considere um membro de um corpo do que uma parte. A relação que existe entre os membros de um só corpo existe também entre os seres racionais. Os seres racionais são membros de um mesmo organismo, de uma mesma cosmópolis, por mais separados que andem uns dos outros. Nós estamos interligados pelo Logos, por mais longínquos que vivamos uns dos outros. Então, estou ligado a quem mora em Pequim, estou ligado a quem mora em Kinshasa, estou ligado a quem mora em Montreal, a quem mora em Canberra, a quem mora em São José dos Campos, a quem mora em Manaus, etc, etc. Porque todos nós temos uma centelha da razão e, afetivamente falando, é melhor que nos descrevamos como células de um só corpo, como membros de um só corpo. Portanto, funcionais, portanto, instrumentais, portanto, obrigados à ação, porque membros. Porque foram organizados para cooperar numa obra única. Então, a natureza que é racional, como nos lembra a entrada 11, também é sociável, também é algo que exige de nós ações na direção de um respeito à comunidade, à koinonia, cooperação, colaboração. Este pensamento será bem persuasivo, bem convincente para ti se repetires frequentes vezes a ti mesmo. É necessário convencer-se a si próprio disso.
e exortar-se a ações imbuído dessa percepção. Sou membro do organismo constituído pelos seres racionais. Mas se disseres faço parte desse organismo, sou uma parte desse organismo, uma parte desse corpo, então é porque não amas ainda os homens. Existe um jogo de palavras absolutamente intraduzível entre a palavra melos e a palavra meros. Já falo disso para vocês um pouco mais para frente. Então, sou membro de um organismo. É algo muito mais consubstancial, muito mais interligado, que nos coloca naquela situação que aparece, por exemplo, na entrada 9, a interligação entre todos quanto existem, todos que estão aqui vivendo na cosmópolis, fica mais clara, fica mais bem caracterizada. Mas se disseres faço parte desse organismo, então é porque ainda não amas os homens do fundo do coração. E de fato é o termo que aparece, amas do fundo do coração. É necessário amar os seres humanos. É necessário gostar deles. Por quê? Porque são semelhantes a nós, porque também têm o logos. E para que amemos esses seres humanos, é melhor que nos vejamos não apenas como partes do todo, mas como membros de um organismo, de um corpo social. Não tens ainda essa alegria consciente de uma boa ação. E há uma alegria que advém das boas ações feitas no interesse comum. E que ele só vai conhecer se deixar de se imaginar como uma parte abstrata de um todo e passar a se ver como um membro concreto de um corpo, de um organismo. Pois há fases da boa ação, ainda simplesmente porque a deves, por um dever, por algo que vem, enfim, da natureza abstratamente concebida, e não com a ideia de concorreres para o teu próprio bem. Você, enquanto membro, faz o bem para o seu próprio corpo. Você, enquanto ser humano, ao fazer o bem comum, ao agir nessa direção, age também com relação ao seu próprio interesse e, portanto, pode alegrar-se com isso. Melos e meros são usados aqui um trocadilho que é intraduzível. Melos quer dizer membro, então seja melos, não seja apenas meros, parte. E meros quer dizer parte. Vou ler aqui a boa tradução de Bruna para este trecho e aí terminamos este PLMMA. 13. O que são os membros do corpo nos seres unos? São, nos seres distintos, as faculdades racionais, constituídas para uma atuação conjunta e única, para a colaboração, para uma ação harmoniosa. A compreensão disso te será mais óbvia se disseres a ti mesmo a miúde, com frequência, de maneira amiudada, sou um membro do corpo formado pelos seres racionais. Mas se trocadas as letras disseres que és uma parte, em vez de dizeres que é melos, disser que é meros, se trocar o rho, trocar o lambda pelo rho, se disseres que era uma parte, ainda não amas de coração a humanidade. Aqui, humanidade com H maiúsculo, parece uma coisa kantiana, Enfim, não é muito estoica. Ainda não te alegra, evidentemente, o bem-fazer. Ainda não experimentaste esta belíssima alegria de bem agir no interesse de todos, ou do maior número, pelo menos. Ainda o praticas o bom ato como uma simples obrigação, não como um benefício para ti mesmo. Então, o amor à humanidade pede de nós que nos vejamos como fisicamente ligados a todos, não apenas abstratamente ligados por meio de uma visão da filosofia somente. Então, fisicamente ligados, o Logos nos coloca como irmãos da mesma semente, muito próximos, como membros de um mesmo corpo, de um mesmo organismo. Muito bem. Eis o que eu tinha a lhes dizer a respeito destas entradas muito interessantes. Um abraço, continuamos no próximo vídeo. Tchau!